Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about... Boa tarde, turma do sexto ano. Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Sei que vocês estão morrendo de saudade da escola, né? Morrendo de saudade das nossas aulas presenciais. Mas hoje nós teremos aulas mesmo remotas, virtuais, tá bom? E aí eu vou convidar vocês a pegarem um livro de história e abrirem lá na página 36. Mas antes disso eu quero saber, vocês estão se cuidando, né? Vocês estão lavando as mãos direito, vocês estão sempre usando a máscara quando saem de casa, né? Para se proteger e proteger a vida de quem vocês amam. Combinado? Sei que vocês já estão bem grandinhos, já estão na pré-adolescência. Sei que vocês já têm a mentalidade de o certo e o errado, né? Então, continuem se cuidando, tá bom, turma do sexto ano? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre a origem da espécie humana na América. Nós fazemos parte do continente americano, né? Nós somos da América. Nós brasileiros fazemos parte desse continente maravilhoso que é a América. E dentro dessa aula de hoje nós vamos conhecer, tá? Vamos aprender quais foram os primeiros povos que fizeram parte aqui da América, né? Do nosso Brasil. Vocês já conhecem, eu já falei muito com vocês nas aulas passadas sobre os indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Mas dentro da história, tá? Outras pessoas também que fizeram parte dos primeiros povos do Brasil. Eles eram denominados de outra forma, certo? E é isso que nós vamos estudar um pouquinho na nossa aula de história de hoje. Então vamos lá, lá na página 36. A origem da espécie na América. A tia vai lendo, eu vou lendo e vou interpretando junto com vocês. Vocês podem pegar o livro aí, tá? Aí vocês vão acompanhando a leitura em alguns pontos, outros eu vou estar só explicando. Prestem atenção, tá bom? O ser humano na pré-história, ele surgiu lá entre os anos 50 a 60 antes de Cristo, que nós já estudamos, né? Aquele período cronológico que vocês compreenderam que tem o antes e o depois, né? Que foi zerado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, essa constatação foi possível através dos indícios deixados pelas figuras humanas, como os restos de carvões que eram encontrados, tá? Objetos de pedras, pinturas nas cavernas. Então, tudo isso é uma base no qual os historiadores têm entre 50 a 60 mil anos antes de Cristo. Assim, eles acham que foram os primeiros, tá? Povos dentro da nossa América. Então, com base nisso, surgiram 3 teorias que fazem parte da história para, assim, a explicação da espécie humana. A primeira teoria é a teoria de autóctone, tá? A segunda teoria é a teoria de Clovis e a terceira teoria é a teoria de transoceânica, tá? São 3 teorias segundo a espécie humana aqui no continente americano. Vamos lá. Na primeira teoria autóctone, tá? Defende o surgimento do ser humano, tá? Pelo continente americano. Essa teoria. Só que essa teoria ela foi descartada por quê? Porque foram encontrados fósseis, tá? De outros seres humanos, de outras espécies humanas lá na África. Então, essa teoria de autóctone, ela foi descartada, tá? Como a primeira teoria do surgimento do ser humano na América. A segunda teoria, que foi a teoria de Clovis, ela se baseou nos achados arqueológicos na cidade de Clovis, lá no estado do Novo México e nos Estados Unidos. Para os cientistas, o que aconteceu? Como o nível dos mares ele estava abaixo do normal, o que eles acharam? Eles acharam que o surgimento da faixa ligado à Sibéria e o Alasca fez com que fossem cruzados assim um caminho, né? Um caminho. E nesse caminho pode ser que por volta de 50 mil anos antes de Cristo tenham vindo uma espécie humana, né, a pé,
até a América. Isso mesmo, a pé, gente. Vocês podem ter noção? E aí eles desembarcaram, né? Vamos dizer assim, eles se fixaram no continente americano. Essa é na segunda teoria. Assim, Clovis achava que a espécie humana teria chegado até a América. Tá? Já na terceira teoria, na teoria transatlântica, tá? Ela era uma teoria criada para tentar explicar também o surgimento do ser humano aqui na América. E eles supõem que tiveram uma migração desses seres humanos, né? Eles vieram lá da Ásia, provavelmente da Polinésia, ou Oceania, pelo Oceano Pacífico. Nessa teoria, vários grupos teriam cruzado todo o oceano, toda a América do Sul, até chegar aqui no Brasil, certo? Mas aí, diferente de Clovis, né? Clovis achava que eles vinham andando. Já nessa terceira teoria, não. Provavelmente eles vieram em embarcações, certo? Então, são 3 teorias que falam um pouquinho sobre a espécie dos primeiros povos brasileiros aqui no Brasil. E aí, dando continuidade na página 37, tá? Para desvendar esse mistério assim, de como foi, né? O que foi que aconteceu, qual é a origem da mulher, do homem aqui na terra brasileira, os grupos no qual fizeram parte, chegaram no Brasil, eles foram denominados de sambaquis. Mas, tia Jo, o que é sambaquis? Sambaquis é uma palavra de origem tupi, tá? Que ela significa conchas amontoadas, né? São conchas, várias conchas juntas. E assim ficou conhecido os primeiros povos brasileiros como sambaquis. Esses povos eles ficaram localizados, né, ali na região do Espírito Santo e na região também do Rio Grande. E aí vocês podem observar essa imagem aqui, ó, os sambaquis era assim, porque aqui aparenta uma moradia, né? Mas os sambaquis, eles eram denominados tanto como moradia e como os primeiros povos brasileiros, né? A primeira espécie brasileira. Então, diante dos historiadores, não se compreende se eles moravam aí, né? Se eles colocavam esse local como local para os mortos, porque eles tinham costumes indígenas, né? Assim como os indígenas, eles apresentavam características indígenas. Eles eram nômades, e aí depois eles passaram a ser sedentários pelo cultivo da plantação. Eles começaram a caçar, a pescar, e aí esses sambaquis, né, que como vocês viram na imagem, pareciam tendas, e vocês podem até ver, hoje em dia, existem no Brasil esses sambaquis, lá no litoral catarinense, se eu não me engano, no litoral paulistano também tem esses sambaquis, tá? E aí, sambaquis, que foi denominado os primeiros povos brasileiros, eles começaram, né, a ser sedentários, eles começaram a ficar nessas regiões, na região de Santa Catarina, né, uma das regiões, no Rio Grande, no Espírito Santo e no Rio Grande, eles começaram a se fixar, e aí os historiadores explicam isso, que provavelmente, né, eles começaram a ser sedentários a partir do momento em que eles perceberam que eles não tinham mais a necessidade de estar de um lugar para outro. Eles começaram a ficar em determinados lugares e eles começaram a povoar aqueles locais onde eles ficaram, tá? E aí, nós também podemos falar um pouquinho sobre os sítios arqueológicos lá na página 38. O que são sítios arqueológicos? Por que os sítios arqueológicos? O que tem a ver? Né? Porque se nós formos analisar a pré-história em si, dentro da espécie humana, da origem humana, né, dos sambaquis, nós também temos os sítios arqueológicos, que fazem parte, né, de várias regiões do Brasil. E aí nós temos um exemplo aí na página 37. O que são sítios arqueológicos? Os sítios arqueológicos
são reservas, né? Eles ficam preservados, onde ficam os fósseis, os vestígios humanos. Então, tudo isso faz parte de um sítio arqueológico, né? O Brasil, ele é conhecido por possuir vários territórios com sítios arqueológicos, como o sítio da Lapa. Nós temos também da Lapa e da Lapa Vermelha. Nós temos o sítio do Baiqueirão, lá na Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, bem aqui pertinho da gente, no Piauí, né? Tem um sítio arqueológico também. Então, assim, o sítio arqueológico, eles fazem parte de todo esse contexto de sambaquis, como quem foram os primeiros habitantes do Brasil, né? Como foi que eles chegaram aqui? Então, são através dos sítios arqueológicos também que os historiadores, os arqueólogos, fazem toda essa análise para cada vez mais estar descobrindo novidades dentro da história. O mais interessante, crianças, é que lá no Piauí, né, os pesquisadores lá da Universidade do Piauí, eles conseguiram descobrir mais plantas de fósseis, né? E aí eles estão fazendo o estudo dessas plantas, analisando de quem era, como foi que pararam ali. E são assim, são assuntos, né, que são bem legais, bem interessantes. Então é isso. A origem da espécie humana na América, ela se deu através dos primeiros sambaquis, que foram os primeiros povos brasileiros. Diante disso, nós tivemos também 3 teorias para poder chegar a essa conclusão, que foi a teoria de autóctone, né, a teoria de Clovis e a teoria transoceânica, né, que são as teorias que estudaram para fazer essa análise de como os primeiros povos chegaram até o Brasil. Mas a origem mesmo, tá, é as sambaquis, tanto na questão de descobrimento, no qual eles não conheciam o arco e a flecha, por exemplo, mas eles conheciam o fogo. Então eles caçavam, né, eles procuravam seu próprio alimento, e tudo isso na região aqui do Brasil, no nosso querido Brasil, na América, no nosso Brasil. Certo? Compreendido? Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!